O que passou o sábado, já passou, esquece, agora é virar a chavinha, é Libertadores, porque esse jogo contra o Racing lá no El Cilindro vai ser um jogo duro, a pressão em cima direta, a torcida lá é difícil de jogar. A gente só espera que o Flamengo não jogue como jogou contra o Estudiantes. O Flamengo tem que corresponder à altura, porque eles têm que vir pra cima e a gente finaliza pra se classificar, beleza? Vamos ver como é que tá o Flamengo até aqui pra esse jogo. Tô com Tá Na Área, crédito de imagem do Sport TV, o link é abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal, esse aí, Flá, ative o sininho e ajuda com like, porque eu agradeço. Vamos ver o que todos aqui têm a dizer sobre esse jogo lá na Argentina. Telaço para falar do Flamengo, que perdeu no sábado, né? Já vimos os resultados da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Perdeu até uma boa oportunidade de assumir a liderança do campeonato, porque Palmeiras e Cruzeiro se enfrentaram e empataram sem gols ontem, mas a mira já está na Libertadores, né, Manu? Bem-vinda, boa noite para você. Flamengo focado nesse jogo da volta contra o Racing, agora fora de casa e com uma vantagem importante conquistada nos minutos finais no Maracanã. Tudo bem? Ei, Bené, boa noite para vocês aí no estúdio, para todo mundo de casa. Pois é, a derrota para o Fortaleza foi um baque para o Flamengo, mas um baque que o elenco, o técnico, a diretoria já deixaram para trás, porque é hora de virar o foco, virar a página rapidamente, porque quarta-feira já tem decisão, já tem o jogo mais importante do ano para o Flamengo aqui em Buenos Aires. Cheguei aqui à capital argentina na manhã desta segunda-feira para cobrir essa partida. O Flamengo conseguiu a vantagem no jogo de ida, 1-0 com o gol do Carrascal. O Carrascal que não jogou no sábado, né? Estava suspenso no Campeonato Brasileiro, não viajou para Fortaleza e agora volta a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz, ele que tem sido um jogador importante desde que foi contratado, um jogador que tem ganhado espaço, tem se destacado com o treinador e é provável que tenha mais espaço também nesse jogo de quarta-feira, mas o clima é de total foco, total concentração nessa partida, né? Depois da derrota para o Fortaleza, os jogadores do Flamengo, o próprio Felipe Luiz, disseram que a sequência anterior, com jogos contra o Palmeiras, líder, contra o próprio Racing, o jogo de ida da semifinal, foram jogos muito pesados, né? Pesados fisicamente, pesados emocionalmente, então o Flamengo precisava agora dessa recuperação física, dessa recuperação mental. Terá 4 dias até o jogo de quarta-feira, depois de ter enfrentado o Fortaleza, né? Os jogadores ganharam um domingo de folga, treinaram nesta segunda de manhã, já vieram aqui para a Argentina, amanhã vão treinar aqui em Buenos Aires, no CT do Defensa e Justiça, para jogar na quarta-feira com um tempo maior de recuperação, importante para esses jogadores conseguirem, como você disse, virar esse foco, virar essa página, porque vai ser o jogo mais importante do Flamengo na temporada 2025, até o momento. Tem a vantagem, mas precisa entrar ligado no 220 para conseguir essa classificação e voltar à final da Copa Libertadores. Até o Felipe Luiz falou sobre isso também depois do jogo contra o Fortaleza, que é o jogo mais importante do ano nesse momento para o Flamengo. Esse jogo de quarta-feira contra o Racing, Lino. E talvez acho que essa última frase da Manu, né, de um time ligado intensamente, né, muito pronto para essa partida, preparado para ela, porque a gente viu contra o Estudiantes, contra o Flamengo, fez a mesma sequência, né? Um jogo no Maracanã, e aí venceu por um gol de diferença também, para jogar na Argentina no jogo de volta. Foi um time que o adversário foi muito superior no início da partida, jogando na Argentina. Talvez seja isso que o Felipe queira evitar jogando contra o Racing. O Flamengo menos apático ali no início da partida, onde o adversário foi muito superior, né? Porque o que a gente viu em Fortaleza, por exemplo, né, foi a apatia em função das escolhas do próprio Felipe. Assim, eu imagino que ele tenha escolhido entre todos os jogadores que ele tinha à disposição, aqueles em melhor condição física, aqueles que tinham condições de entrar em campo, aqueles que entregariam a sequência dos 90 minutos contra o Fortaleza e, se preciso, da sequência de Libertadores. Isso tudo nada disso é feito porque o Felipe acordou de manhã e disse: não, vou colocar esses caras aí, tá acabado, sou eu que quero, eu vou brigar com a ciência e com... Nada. O Flamengo tem comissão técnica e direção de futebol para ter estudado tudo o que aconteceu. Nada daquilo ali é aleatório. É porque a gente se apega às coisas que dão errado. Nem sempre o que dá errado é porque você fez errado. Aquilo ali foi estudado, planejado. O brasileiro é muito importante para o Flamengo também. Só que a apatia dos jogadores em campo é que era imprevisível. O Flamengo achou que ganharia naturalmente. Agora não. Ele tem um resultado construído, mas segurar aquele resultado fora de casa agora, aquele 1-0 pode ter sido curto mesmo. E, Raed, falando um pouquinho ainda desse jogo do sábado, né? Porque a gente viu um Flamengo muito próximo do que tinha de melhor naquele momento. Acho que, claro, tem as questões físicas,
físicas. O caso do Alexandre, por exemplo, ele descansa num jogo. Mas o Flamengo, por exemplo, já não conta com o Pedro nem para a Libertadores, nem para o Brasileiro. Levou a campo jogadores como Jorginho, Arrascaeta. É um time muito próximo do que o Felipe Luiz tinha, eu acho, de melhor para jogar contra o Fortaleza. E realmente chamou a atenção, uma atuação muito abaixo. Dá para levar em conta também essa questão de mobilização, né? Um jogo de Copa, ele muda esse tipo de coisa também. Acho que é mais, na minha concepção, é mais por esse lado. Os jogadores entraram um pouco desmobilizados por todo o desgaste emocional, mental e físico que eles tiveram no jogo da Libertadores. Só que foi um Fortaleza com um padrão de jogo muito parecido com o que o Racing também apresentou. Marcando baixo, fechando linha de 5 defensivo, recuperando posse de bola e atacando velocidade com os dois jogadores de frente. Aí o gol do Breno Lopes. Então, se a equipe... O aprendizado se a equipe entrar desmobilizada, mental, fisicamente, e sem querer competir contra o Racing lá, vai sofrer as mesmas coisas que sofreu contra o Fortaleza. E talvez as mesmas coisas que sofreu contra o Estudiantes também, mas que no final das contas, né, conseguiu nos pênaltis um resultado importante, que era o mais importante ali, que era a classificação, e está nesse duelo de semifinal contra o Racing, vai buscar esse resultado jogando pelo empate na Argentina, onde Manu está e traz também algumas questões, né, pra gente discutir aqui, Manu. Acho que a principal delas, dúvida, né, seria em relação ao Léo Ortiz, porque eu imagino que Carrascal, que estava suspenso, fez uma boa partida no Maracanã, estava suspenso contra o Fortaleza, deva voltar ao time, né, mas acho que a questão do Léo Ortiz viajou aí para a Argentina, como é que é tratada pelo Flamengo, que vai ter o desfalque do Pedro também para essa partida? A gente já esperava que o Léo Ortiz pudesse até entrar no jogo de ida contra o Racing, né, ele sofreu um estiramento no tornozelo direito na partida contra o Palmeiras, teve 3 dias apenas para se recuperar até o jogo contra o Racing, mas agilizou ali a recuperação, trabalhou em casa, trabalhou no Ninho do Urubu para ficar à disposição para esse jogo decisivo da Libertadores, foi para o banco de reservas, acabou não sendo utilizado. E no jogo contra o Fortaleza, o zagueiro ficou no Rio de Janeiro também para ficar 100%, para acelerar e terminar essa recuperação. A informação que a gente tem é que o Léo Ortiz treinou na manhã desta segunda-feira no Rio de Janeiro, né? Ele está relacionado para esse jogo de volta contra o Racing, viajou com o elenco do Flamengo. O Flamengo pousou aqui em Buenos Aires agorinha mesmo, né? Assim como aconteceu no jogo contra o Estudiantes, o Flamengo definiu uma logística para ficar um pouco mais afastado da capital, num hotel mais isolado, para os jogadores terem essa privacidade e terem também esse clima de concentração. Os jogadores estão chegando aí nesse momento, daqui a pouquinho, lá nesse hotel, e amanhã vão treinar aqui em Buenos Aires, e a expectativa é que o Ortiz também esteja nesse treino, Camilinha. E como você disse, o Carrascal, a expectativa é que ele seja titular nesse jogo aqui na Argentina, o jogador que foi o destaque da partida de ida, que vem numa evolução, numa crescente. Outra novidade pode ser o Pulgar, ele foi titular também contra o Racing na quarta-feira passada, e assim como o Carrascal estava suspenso para o jogo contra o Fortaleza, então Pulgar e Carrascal são mais 2 opções que o técnico Felipe Luiz ganha para esse jogo aqui na Argentina, né? Os desfalques, além do Pedro, o Everton, Cebolinha, os 2 estão lesionados, estão no departamento médico e não viajaram com a equipe aqui para Buenos Aires. E além dessas voltas, da dúvida em cima do Léo Ortiz, tem a dúvida que a gente vem comentando desde a semana passada com a lesão do Pedro, né? Quem que o Felipe Luiz vai escalar ali na referência do ataque. Ele escolheu o Bruno Henrique para jogar contra o Fortaleza. O Bruno Henrique tinha dito antes que preferia não ser escalado mais como 9. Claro que com a lesão do Pedro tudo isso muda. O próprio Felipe Luiz disse que agora o interesse da equipe está à frente do interesse pessoal, e sem o Pedro agora, o Bruno Henrique se colocou à disposição, obviamente, para fazer essa função também de centroavante. Mas o Bruno Henrique não foi tão bem contra o Fortaleza, não vem de bons desempenhos também, né? Então fica essa dúvida agora para o jogo aqui na Argentina. Quem que o Felipe Luiz vai escalar como centroavante do Flamengo? Vai ser o Bruno Henrique de novo? O Juninho está na lista de relacionados, entrou nos minutos finais ali da partida contra o Fortaleza. O Plata costuma ser um jogador que é improvisado ali também no setor. O Arrascaeta já disse que pode jogar como falso 9, então o Felipe Luiz tem essa questão para resolver aí nesse treino de amanhã aqui em Buenos Aires. O próprio Bruno Henrique se pronunciou, né, a respeito disso, até por conta desse contexto, né, de explicar qual é a situação. Realmente, com o Pedro titular, ficaria muito difícil brigar por essa vaga. Agora, o Flamengo não tem o Pedro, né? O Bruno Henrique poderia ter observado uma lacuna maior para jogar pelos lados, porque o Samuel Lino vinha
fazendo jogos abaixo, né? A concorrência estava menor, o Cebolinha machucado e tudo mais, enfim. E agora, para esse jogo importante, o Flamengo não tem o dono da posição, né, Lino? E o Felipe Luiz tem essas opções, o próprio Plata, como disse a Manu. É curioso observar o Juninho, que lá atrás, no começo do ano, foi contratado justamente para isso, para um momento em que o Pedro não estava à disposição por conta da lesão, mas hoje a gente imagina ele bem atrás nessa fila, né? Fica essa dúvida, essa interrogação do que o Felipe Luiz vai achar que é melhor para o Flamengo na Argentina. Se o Felipe quisesse o Juninho, ele teria dado mais tempo para o Juninho contra o Fortaleza, e não só na reta final da partida, né? Porque ele não vinha nem sendo relacionado, né, para algumas partidas. Então o Juninho a gente tira da história. Se ele coloca o Bruno Henrique contra o Fortaleza, e o Bruno Henrique está bem fisicamente, ok, mas a sequência do Bruno Henrique pode pesar também um pouco mais adiante e, de repente, até pela própria declaração dele. A declaração dele foi antes da lesão do Pedro, né? Então, você não conseguia colocar a régua ainda sobre o que ele estava falando. Mas, de qualquer maneira, era precipitada. Sim. É o tipo de assunto que você não trata publicamente, que você não precisa colocar para a opinião pública, a não ser que você queira guarida, né? Queira ser suportado pela torcida. Olha, eu tô avisando, se eu jogar mal ali, quando me botar... tô fora de função. Pô, tô fora de posição, cara. Pra quê? Mas é o tipo de coisa desnecessária. Um cara experiente como ele, precisa coloca internamente, discute, fala com o treinador, porque em algum momento ele pode ser necessário ali. E acho que era o cara certo. Mas eu tô desconfiado e tá com cara de que não é Bruno Henrique. Um Plata, um cara pra escape, um outro tipo de jogo. Não sei, vamos ver. As opções hoje são, né? Porque se você bota o Pedro como referência, qualquer outro é muito abaixo. Você acha que houve alguma indicação contra o Fortaleza, Raed? Cravaria mais o Plata, antes até do jogo de sábado. A indicação é quando ele entra com o Bruno Henrique de atacante de referência e o Plata ali compondo esse time e revezando o posicionamento com o Bruno Henrique, ele está dando indicação de que esses dois vão concorrer pela vaga do Pedro no jogo da volta. Eu, particularmente, acho que é um jogo que o Plata poderia se encaixar melhor do que o Bruno Henrique por dentro, porque o Plata ele consegue botar uma pressão na linha defensiva, consegue mudar o posicionamento dos jogadores de defesa. O Bruno Henrique ele tem o arranque como a sua principal virtude característica, e contra a linha defensiva do Racing eu imagino que o Bruno Henrique ele não vai ter essa facilidade mesmo com a lesão do Sousa, né? O Sousa não joga, o volante. Então, foi tirado do jogo pelo próprio companheiro. Pelo Marcos Rojo. Então, assim, eu imagino que seja a escolha do Felipe Luiz seja o Plata, mas os dois estão ali em disputa. E falando, né, a gente sempre tenta encontrar esse time ideal, né, Lino, para jogos desse tamanho, né? Quais são os 11 ideais do Flamengo? A gente já falou aqui algumas vezes no programa que isso vai mudando de jogo para jogo. Mas pelo jogo de ida, o Carrascal parece que vai ter uma sequência, né? Acho que ele entra e vai muito bem. Ele recebe uma oportunidade e aproveita num jogo tão importante, fazendo um gol que, na minha opinião, foi contra, inclusive, mas tá lá na súmula que o gol foi dele. Ele foi decisivo pro Flamengo no Maracanã contra o Racing. Esses destaques de uma semana, 10 dias do Flamengo são perigosos, né? Exato. Da pouco a gente o próprio Samuel Lino já viveu isso, a né? sensação de que o Samuel Lino era o cara para resolver a temporada do Flamengo. E isso vai variando. Mas acho que o Carrascal, o momento é dele. Ele e mais 10, né? Vocês acham que tem dúvida em relação à lateral direita? Porque essa também foi uma novidade do time, né? A gente estava imaginando que ele viria, né, com o Varela, e ele opta pelo Emerson Royal, ali muito em função também das mudanças que ele faz no lado direito de ataque do Flamengo. Você acha que sem o Léo já para essa partida e imaginando que a gente vai ter Carrascal confirmado de novo como titular, e aí a dúvida na camisa 9. Você acha que é Emerson Royal de novo? Eu acho que foi ao contrário, né? O Emerson joga contra o Palmeiras e ele entra com o Varela contra o Racing. Contra o Racing, perdão. Mas eu acho que aí é mais um encaixe com relação ao zagueiro que joga do lado dele, que é o Danilo. Eu imagino que voltando se vai Ortiz, ter Léo ou Danilo. Voltando o Ortiz, eu acredito que a escolha seja pelo Royal. São muitas opções de um elenco vasto, né, Manu? Ainda tem o Saul nessa conversa. O Saul, em algum momento, também foi titular desse time do Flamengo, quando o Pulgar estava fora, formando dupla com o Jorginho. O Felipe Luiz, em vários momentos, falava em usar o Saul aberto pela direita como um meia, mas, né, numa posição onde o Gerson ocupava antes de deixar o clube. Então, o Felipe Luiz tem de onde tirar nesse leque de jogadores. Claro que o desfalque do Pedro ele é muito significativo, do Cebolinha também, que poderia ser uma opção, mas as opções são vastas para o Felipe Luiz num jogo desse tamanho, né? É aquele clichê, né, velho? Da dor de cabeça boa, né? O trabalho do Felipe Luiz tá fácil nessa questão de escolher com tantas boas opções, principalmente no meio-campo do Flamengo, né? A volta do Pulgar colocou essa dúvida agora no meio-campo titular. Quem que vai jogar ao lado do Jorginho? O Jorginho tinha assumido ali a sua vaga
como titular no meio do Flamengo, e quem vai jogar ao lado dele? Vai ser o Pulgar quando voltar? Vai ser o Saúl, que tinha entrado muito bem? Ainda tem o De La Cruz correndo por fora, né? O De La Cruz vem de uma temporada ruim por causa das lesões, dos problemas físicos, mas é um jogador que a gente sabe que tem uma qualidade muito grande e que, querendo ou não, briga também por posição ali, né? Eu acho que o Filipe Luís ele vai decidir essas escalações de acordo com os adversários, de acordo com a estratégia de jogo, mas ele sempre disse que o Pulgar é um dos pilares desse time, para ele é um dos grandes jogadores desse elenco do Flamengo, então acho que o Pulgar voltando bem, como ele já mostrou no jogo de ida lá contra o Racing, é um jogador que é forte candidato a ganhar essa vaga ali como titular no meio-campo do Flamengo, com o Saúl, o De La Cruz, os outros jogadores correndo mais por fora, né? E o Saúl aparecendo como opção até em outras posições. O Filipe Luís já disse que ele poderia jogar um pouco mais avançado, aberto pela direita, como jogava o Gerson também, né? Então, dependendo dos desfalques, das necessidades do time, o Filipe Luís pode mudar bastante esse elenco ali na frente. Falando sobre o Carrascal, que vocês puxaram aí, sobre o momento que vive o colombiano, né? O Carrascal, ele passou um tempo aqui em Buenos Aires também, né? Ele jogou aqui entre 2019 e 2021 com a camisa do River Plate, e aproveitando essa vinda do Flamengo para cá, esse jogo aqui contra o Racing, né? Eu pedi para o Carrascal algumas dicas do que fazer em Buenos Aires. Eu passei o dia todo aqui, Camila, Bené. É claro que o Carrascal é um destaque importante desse time, foi no jogo de ida no Maracanã, talvez o grande nome, mas a volta do Pulgar também teve um peso muito grande para a maneira como o time do Flamengo se comportou em campo. Acho que é um retorno, até era uma dúvida se começaria como titular pelo tempo que estava fora do time. E agora faz um grande jogo no Maracanã, acho que é um nome indiscutível para esse jogo em Buenos Aires. Eu também acho, num jogo fora de casa. Eu estava até refletindo se não era legal você ter um De La Cruz num jogo como esse também. Pulgar, Jorginho, De La Cruz, uma estrutura boa de proteção, com Carrascal, Arrascaeta. E aí você vai discutir quem é o jogador de velocidade que você vai colocar à frente, o Plata. Duvido que o Luiz Araújo cumprisse uma função assim. Tá barrando o Luiz Araújo. De escape. Eu usaria o Plata. Barraria Lino, Luiz Araújo, né? E faria um outro tipo de jogo. Porque a coisa é meio esquisita, né? Todo jogo do Flamengo, a gente tem que exigir do Flamengo as mesmas coisas, que ele seja dominante, que ele controle a partida, que ele seja o time que vai tocar bola, que o adversário vai ter que assistir ele jogando. Por que o Flamengo não pode entrar em campo também para marcar firme, com 3 volantes, com 3 jogadores estruturados, segurando uma linha de defesa forte e tentando conservar um resultado também? Por que o tempo inteiro a gente tem que exigir do Flamengo que ele seja o dono dos jogos? Acho que esse é um jogo pro Flamengo dar uma travada, cara. Mas talvez não esteja, né, no planejamento, né? Acho que mudar tanto assim no meio da temporada para um jogo tão importante pode ser até complicado para o Flamengo. Se adaptar tão rapidamente a um novo modelo de jogo pode dar errado muito rápido. Não muda o modelo, enfim. Esse é o jogo. O modelo é segurar um pouquinho mais, né? Com 3 volantes, com um pouquinho mais de meio campo sólido, alegrinho demais. Fora de casa, tendo resultado, só o Flamengo mesmo. E o Racing, pelo menos na minha visão, mostrou que é mais time que o Estudiantes, né, Raed? Acho que pelo que fez na Libertadores e principalmente pelo jogo de ida. Eu acho que o Estudiantes no jogo de ida no Maracanã nas quartas de final toma 2 gols rapidamente, parecia até uma goleada por circunstâncias, por erros de arbitragem. O Estudiantes consegue, né, levar para a Argentina um resultado maravilhoso. Acho que o Racing, pelo menos pelo que fez até aqui na Libertadores, em momentos mais decisivos, pelos nomes que tem, é mais time. Além de ser um time que está acostumado a decidir, né? É um time que ganhou a Sul-Americana, é um time que está na semifinal de Libertadores. Ganhou as 2 do Botafogo na Recopa. Sim, é um time acostumado a decidir. Com relação a ser mais... É um time mais sólido defensivamente, que disputa mais as bolas e tem uma estratégia de saída em ligação direta para o atacante de referência. Modelo de jogo não me agrada muito, mas é competitivo. Então, o Flamengo vai precisar entender esse jogo para conseguir sair de lá da Argentina com a classificação para a final. Esse jogo de segunda bola do Racing, né, não é só achar... O objetivo dele é tentar achar o centroavante, mas usar principalmente sobra de bola. Eu sou retranqueiro, cara. Eu choro por um volante, adoro uma segurada de jogo. Mete mais um volante e segura, cara. Não, eu tô contigo também. Eu acho que o jogo, né, se pedir... Joga por um empate, né? Lino insubstituível, só Carlos Eduardo. Tá aí, galera, tá na área todas as informações da setorista flamenguista. E, cara, o Flamengo, ele precisa esquece esse jogo de sábado. Agora é focar. Minha preocupação mesmo é
a questão física, como é que tá o time do Flamengo, principalmente os trintões, né? Tá acima de 30 ou tá próximo de 30, por exemplo, como o Arrascaeta que jogou, o Jorginho, o BH, tem todos esses jogadores para ficar em observação, porque, cara, vai ser um jogaço, vai ser um jogo duro demais lá na Argentina contra o Racing, porque lá vai estar aquela pressão em cima direto, o Flamengo tem que saber lidar com essa pressão, e eu espero, todos nós esperamos que o Flamengo saiba lidar, não fazer o que fez contra o Estudiantes. Contra o Estudiantes ficou aquele marasmo, não jogou muito, perdemos e a gente saiu classificado nos pênaltis. Tomara que não aconteça isso. É pensar positivo e confiamos em você, Felipe. Você tem crédito sim ainda. Mas enfim, jogaço, beleza? O vídeo é só se inscreva no canal, ative o sininho, chega a dar aquele like, compartilha, comenta e eu agradeço. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.